Bom, boa noite. Vamos aquecendo, né? Conforme combinado, nós distribuímos o livro Ora Haim Dalet do Bamidbar, e esse Shabbat nós vamos terminar Bamidbar. Nós vamos ler Parashah Mechubarot, Matot Umaseh, e vamos terminar o Chumash Bamidbar. E conforme tínhamos falado, nós, terminando Ora Haim Bamidbar, nós estudamos Ora Haim Vaikra, todas as parashot do Chumash Vaikra. Nós estudamos também, agora estamos estudando e terminaremos agora o Chumash Bamidbar, e ficamos de começar a estudar, e assim ficou definido, uma Mishnah Pirkei Avot, Mishnah essa que fala sobre 48 portões da felicidade, que é o Pirkei Avot. Não vamos estudar ele todo, vamos estudar essa Mishnah, que tem um ensinamento muito, muito, muito marcante num dos grandes rabinos do século XX, que foi o rabino Noah Weinberg. Ele foi o fundador da rede de yeshivot conhecida como Eshat Torah. Ele ficou muitos anos. Quem conhece a cidade velha de Jerusalém vê Eshat Torah em frente ao Kotel. Então, depois eu vou voltar sobre esse tema no fim do shiur, mas se tudo tiver combinado, nós vamos estudar já na segunda que vem esse Pirkei Avot, e aí eu vou dar a material que nós vamos utilizar, né? Eu vou ter aí 2, 3 dias para preparar esse curso, e acho que vai ser de boa para todos nós revermos o... Bom, uma vez dando essas introduções, então nós podemos começar o nosso shiur, lembrando a todos que eu vou mutar todo mundo, né? Vou tirar o som de todos. Na medida que eu terminar a aula, e que quem quiser fazer o uso da palavra, fazendo comentários, perguntas, etc., Bruchim Abaim, Beshem Hashem. Vamos lá. Então, vamos mutar todos. Ok. Como eu disse, nós estamos terminando o Chumash. E eu, quando eu preparei o curso e ia chegar nesta aula, eu intitulei a aula como o materialismo como ideal? Será possível algo assim? Pois bem, vamos achar que esse é a Parashá nos desafia a pensar, e Rebbe Haim Ben Atar também nos traz muito conteúdo para refletirmos nessa semana. A Torá nos relata que 2 tribos chegaram a Moshe Rabbeinu, as tribos são Reuven e Gad, e disseram, e os filhos de Reuven e os filhos de Gad, Sheva, Nevó, Beod, cidades. A terra que Hashem atacou diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Então pediram que esta terra que a gente já está aqui seja dada a teus servos e não nos faça passar o Jordão. Vocês estão entendendo? Um capítulo da Torá de 2 tribos prometida. Lá tem a Kinaani, a Hiti, a Emori, a Ivusi, a Gigashi,
todos aqueles povos que estavam do outro lado da margem do Jordão. A gente não quer. Aqui está ótimo. Maravilha. Esse local aqui, a Transjordânia, está ótimo. A gente tem muito gado, a gente tem muitos bens, e aqui o local é espetacular para a criação e desenvolvimento da pecuária. Então, ficaremos por aqui mesmo. Afinal de contas, negócios são negócios. Vamos ficar por aqui. E daí vocês já podem começar a entender por que o título do nosso encontro de hoje, a realidade como ideal, o Reuven e Gad fazem um pedido a Moshe Rabbeinu. Nós estamos desde Abraão Avinu com uma promessa. Saímos do Egito, El Haaretz, para a terra de Israel. Estamos na véspera de entrar na terra de Israel. Estamos terminando o Humash Bamidbar. E agora vem duas tribos, em nome do gado, em nome dos bens, em nome da materialidade, querem permanecer antes do Rio Jordão? Será possível algo assim? Com essa estranheza, eu quero apresentar para vocês, eu até procurei um mapa, mas não tem em português, mas eu posso mostrar para vocês aqui, né, como um bom professor de Tanar, qual foi o pedido deles. Aqui está o Jordão. Esse azul aqui, que foi o mouse aqui em cima. E aqui, outro azul aqui, esse aqui é o Kinneret, ok? Então, prestem atenção. Toda essa parte aqui é a parte da terra de Israel, que nós já conhecemos, do outro lado. Reuven e Gad querem essa território aqui, que hoje seria Jordânia, Síria, querem ficar por aqui. Mas esse tema foi colocado para nós, para a gente pensar sobre este pedido um pouco estranho. Essas tribos tinham muito mais gado que as demais. Por quê? Seus soldados eram extremamente fortes e pegaram mais despojo que todos os soldados das outras tribos. Ou seja, todas as guerras que haviam durante a véspera da passagem, nós não podemos nos esquecer que tivemos a guerra de Og Melech HaBashan, Sihon Melech HaEmori, eram guerras desses territórios que antecederam a travessia do Rio Jordão. E como Gad e Shimon, e Reuven, desculpe, a tribo de Reuven e Gad tinha muitos soldados e eram muito fortes, eles pegaram muito mais despojo de guerra. Então, o patrimônio oriundo das conquistas militares era muito grande. Quem escreveu isso? Ora, Haim Akadosh. E ele faz perguntas desafiantes em seu livro. O que ele escreve? Ora, se a terra conquistada pertencia agora ao povo, que direito tinham os filhos de Gad? Eu venho para pleitear algo somente para eles. Porque, de fato, na semana passada, na Parashá de Pinhas, nós vemos a guerra que teve Am Israel com Og Melech HaBashan, que era um gigante e tinha um poderio militar também muito grande com seus soldados. Sihon Melech HaEmori também tinha um poderio militar. Então entramos numa guerra, conquistamos. Ora, se conquistamos, é de todas as 12 tribos. Por que Reuven e Gad pedem para eles? Se essa terra vai ser incorporada à terra de Israel, por que só essas duas tribos teriam direito a ficar lá? Qualquer tribo poderia pleitear o mesmo e não correr o risco de guerrear com as nações de Canaã. Olha que mau exemplo essas duas tribos estão dando. Ora, se é para atender por causa do seu gado, por causa da materialidade, também quero. Eu também quero. Também vou ficar por aí e eu vou evitar de ir para o exército, de ir para o combate, atravessando o Rio Jordão.
Ora, eu tenho mais uma questão aí. Por que correr o risco de receber uma recusa e insistir em morar fora da Terra Sagrada? Também me parece que essa questão do Or HaHaim é muito relevante. Está no nosso livro, na página 611, 612, quem quiser ler depois com calma. Moshe Rabbeinu, provavelmente, um homem justo, ele ia fazer diferença? Ele ia chegar para algumas tribos e falar para vocês, tá bom, fiquem aqui. Isso ia trazer uma discórdia dentro do povo. Mas, verdade dita, o diálogo foi feito. O pedido foi feito. E essas são as perguntas que Or HaHaim nos ajuda agora a entender uma trama que houve aí de Reuven e Gad. Uma preocupação com o gado, uma preocupação com as atividades financeiras, a materialidade. Eu coloco em xeque. Então, não quero atravessar, para quê? Deixa a gente por aqui. E como eles não pensaram que eles iam provocar uma discórdia na nação, outras tribos também vão pedir o mesmo. E Moshe Rabbeinu vai falar, não, para que você então salta na frente? Então, há perguntas aqui sobre esse diálogo de Reuven e Gad com Moshe Rabbeinu. E aí, eu pergunto, o pedido deles, o pedido dessas tribos possuía fundamento? A terra que o Eterno atacou diante da congregação de Israel. Esse é o fundamento. Ou seja, eu vou incorporar um território, mas um território que houve um milagre. Houve uma guerra, de novo, nem começamos a ir para a guerra que está relatada no Sefer Yoshua, onde teve a guerra de Jericó. Na guerra de Jericó, as muralhas caíram. As muralhas caíram. Foi uma coisa espetacular. Mas a guerra de Og Melech HaBashan e a guerra de Sihon Melech HaEmori, esse território que agora Gad e Reuven querem, é a terra que o Eterno atacou diante da congregação de Israel. Ou seja, é uma terra que Hashem nos fez milagre de tê-la. Na Torá, mais adiante, diz, e a Yoshua eu ordenei naquele tempo, teus olhos viram tudo que o teu Deus fez a esses dois reis, Sihon e Og. Vejam, no próprio Devarim, que a gente vai ler na outra semana, véspera de Tisha B'Av, lá está escrito, esses dois reis, tudo que eu fiz na guerra com esses dois reis, eu vou fazer para você, Yoshua, quando atravessar a margem do Rio Jordão. Não se preocupa. Assim o Eterno fará com todos os reis pelas quais atravessarás. Ou seja, mesmo o pedido em que eles viram que Deus ajudou a conquista desse território da Transjordânia de forma milagrosa, Deus fala para Yoshua, não se preocupa, você viu milagre aqui, eu farei milagre lá. Ora, se eu fiz aqui, numa terra que não estava prometida para Abraão, Isaac e Jacob, claro que eu vou fazer do outro lado do Jordão, não se preocupa. Então a reflexão é, esse território foi conquistado de forma milagrosa por Hashem, esse, da Transjordânia. Assim como foi milagroso aqui, assim será lá, do outro lado do Rio de Jordão. Então a ida ou não, o combate, não altera. Ora, Haim faz uma reflexão importante para nós. Qual é a importância? Ele fala assim, olha, quem manda aqui é Deus. Quem abençoa é Deus. Quem ganha a guerra é Deus. 12, 10, 9, 5, 6 tribos, isso não vai alterar. Hashem quer dar algo, ele dará com uma tribo, com meia tribo, com uma tribo e meio, com 2. Enfim, então ele falou, se há uma promessa que Hashem vai nos dar a terra, ele vai dar-nos a terra. Então, Gad e Reuven não sentiram aí comprometer a conquista de Israel, porque ele está vendo que a conquista é tudo Mina Shamayim, é tudo Mina Kadosh Baruch Hu.
Ou seja, Ora Haim está tirando um pouco esse lado tão materialista assim de Reuven e Gad e mostrando pessoas extremamente crentes, com a emuná. Não, eu estou pedindo aqui, mas eu tenho absoluta certeza, assim como aqui não tivemos nenhum mérito, se tudo foi Minas Shamayim, vai ser Minas Shamayim lá também. Então, a nossa não ida para o outro lado não acarreterá em nenhum prejuízo. Essa é a forma de olhar do Ora Haim HaKadosh. Mas aqui a gente aprende algumas leis do exército de Israel, viu? E eu quero citar o Rambam para dialogar com o Ora Haim HaKadosh. Toda vez que estiver escrito Eretz Israel, refere-se a um espaço territorial conquistado por um rei de Israel, ou profeta, ou seja, um governo, com o consentimento da maior parte do povo de Israel. Mas uma terra conquistada por um indivíduo, mesmo que faça parte das fronteiras de Israel, outorgada a Abraão, não é considerado terra de Israel. Ou seja, para ser terra de Israel, precisa ser uma terra que foi conquistada com a aceitação da maioria do povo e com a presença de um governo, e não aleatório. Aleatório não é considerado a terra de Israel. Se eu moro no Líbano, aleatório, o fato de eu estar lá e comprar um terreno no Líbano, eu estou bechutz laaretz, eu estou fora de Israel. Mas, se Israel avança com Moshe Rabbeinu, com Yoshua para algum lugar, então aquele lugar é a terra de Israel. Eu vou falar depois de uma cidade que o rei David, quem estuda Tanar sabe, rei Davi conquistou a Síria. Ele foi até Aram Tsová, Alepo. Quando ele chegou lá, a pergunta é, Alepo virou terra de Israel ou não? Afinal, a lei do exército diz, o rei conquista, a maioria do povo está de acordo, houve uma extensão territorial de Israel. Aquilo é terra de Israel ou não? A santidade ou não? A santidade de Israel está inata, ou seja, está dentro da terra por si só, ou a santidade de Israel está na medida em que há um governo de Israel com uma população de Israel e a maioria dentro da terra de Israel? Essa é uma pergunta extremamente importante. E, pelo Rambam, a santidade de Israel tem relação com o governo e permanência de Israel sobre o território. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, ou seja, a Torá está dizendo de forma clara, toda vez que você for lá, pisar a planta do vosso pé, será vosso, ou seja, para quem ele está falando isso? Está falando para Moshe Rabbeinu, está falando para Yoshua, você que vai entrar em Israel, não se preocupa, Kaf Raglechem, vocês vão pisando, vocês vão andando, tudo é Eretz Israel, tudo vai ser Eretz Israel. Bom, qualquer território conquistado, introduzido, terá a mesma santidade, desde que a terra original já tivesse sido conquistada. Ou seja, pelas leis do exército de Israel, contido no nosso Talmud e na nossa Torá, a santidade da terra tem a ver com a conquista. Josué é importantíssimo. Estudar o livro Yoshua é importantíssimo, porque ele faz, sem dúvida nenhuma, uma grande marco na história de Israel, que é trazer aqui do chá da terra de Israel com a presença de Am Israel lá dentro. E agora dá para entender mais uma coisa que o Sifri, que o Talmud nos diz. Para eu estender esse território de Israel e ter santidade nele, primeiro eu preciso conquistar toda a terra que foi prometida para Abraão. E nesse sentido, retornando ao que eu falei, na cidade de Alepo, que o David Ameller conquistou, quando ele conquistou a cidade de Alepo, ele ainda deixou de conquistar uma cidade chamada Hayivus.
que ficava do lado de Jerusalém, a Yevusi. E por isso, segundo o Rambam, aquela cidade de Alepo não era a terra de Israel, porque aquela extensão territorial foi feita antes de ter sido a terra original totalmente conquistada. Eu estou falando isso tudo por quê? Vocês vão me perguntar, mas Rabino, hoje você entrou para falar de território, exército, governo. Não, porque é esse território que está sendo pleiteado por Gad e Reuven, está sendo pleiteado antes da terra de Israel ser conquistado, terra original prometida pelos patriarcas. Ora, eles estão querendo tornar um território com santidade sem ter conquistado o território do outro lado do Rio Jordão. E essas questões me intrigaram muito ao estudar o Or HaHaim HaKadosh. Mas o Or HaHaim, claro que ele viu o Rambam, claro que ele viu o Talmud, como esse território pedido por Reuven e Gad teria a mesma santidade. A Terra Santa ainda não tinha sido conquistada. Mas ele responde, as terras de Sihon e Og foram conquistadas antecipadamente, possuía a mesma santidade, pois não foi conquistada de forma natural, com a planta do pé, Kafraglechem, e sim a terra que o Eterno atacou diante da congregação. Essas terras, como foram obtidas de forma sobrenatural, possuía a concordância divina. Portanto, Reuven e Gad entenderam que ali tem Kedushá, ali tem santidade também. Então, aquela santidade que a gente está falando da terra de Israel, ela vai ocorrer com a presença de Am Israel, com a planta do pé pisando em todos os lugares. Quem se lembra desde o início da nossa história na terra de Israel com Abraham, Deus falou para ele, o farasta yama vakedma safona vanegba, anda para o sul, norte, leste, oeste, ande pela terra. E Abraham mandou, peregrinou na terra de Israel. O que ele queria dizer com isso? Quando ele plantar a planta do pé, no futuro seus descendentes farão o mesmo e o território terá Kedushá, e a Kedushá vai ser pela presença de um governo e de um povo na terra de Israel. Isso, muito bonito, na conquista militar, mas na conquista que é sobrenatural, feita nesse território, antes de entrarmos na terra de Israel, esse território, no entendimento de Reuven e Gad, já teria a concordância divina para ter Kedushá, porque ele fez um milagre lá. Sendo assim, dá para entender que a gente canta e a gente recita no Terrilim, Odul Adonai Kitov Ki Leolam Hazov, 26 vezes, no nome de Gematria de Deus, né? Lema ke melachim gedolim ki leolam hasdo. Lesichon melech haemori ki leolam hasdo. Ulog melech habashan ki leolam hasdo. Veja que no Teilim, a gente fala nas Emirot de Shabbat, que Hashem conquistou reis fortíssimos, que assim foi a vontade dele. Qual? Sihon melech Haemori, Og melech Habashá, que leolam hasdo. É exatamente os territórios de Reuven e Gad. Venatam artzam lenachala, nachala leIsrael abdo, ki leolam hasdo. Então, o território deles deram para Am Israel, para Nahalá, para virar terra com Kedushá. Que leolam hasdo. Esse foi a vontade de Hashem. Então, estamos tudo acertado até aqui. Reuven e Gad, na visão de Or HaHaim, foi salvo pela essa visão pura desse autor, em que faz um pedido, mas na verdade um pedido fundamentado. Um pedido que tem respaldo. Um pedido em que ele diz, aqui tem santidade porque foi conquistada de forma milagrosa. Ki leolam hasdo. Ki leolam hasdo. E o rei David, ele lembra dessa história e faz esse Teilim para cantarmos ele todo o Shabbat de manhã. Ki leolam hasdo.
Mensagens extraídas do episódio Por Agora, em nome de Or HaHaim Akadosh, e me dirigindo para passar a metade da aula, como é possível que os filhos de Reuven e Gad queriam os frutos do trabalho de todos os israelitas? Pois na guerra contra Sihon e Og estavam as 12 tribos presentes, o que não aconteceria agora nas batalhas vindouras. Agora tem mais uma coisa que é para anotar e espalhar. O milagre, Kile Olam Hasdon, que certamente foi o que induziu Reuven e Gad a pedir o território. Eles cometeram uma falha aqui. Porque o milagre que Deus dá a proteger o povo é quando o povo está unido, quando está todos os israelitas. Quando estavam 12 tribos presentes. Então, a Kadosh Baruch Hu, quando vê 12 tribos, não 5, 4, você, Reuven, Gad, se ficar aqui, está mandando só 10 para lá. Por quê? Quem te garante que a Kadosh Baruch Hu vai fazer os mesmos milagres com 10 tribos? Isso aí não é 10, é 12. Eu tenho X filhos, são X filhos, não dá para fazer 2, 3, não, depois eu vejo os outros. Não tem depois. Israel é um pedaço só. Israel é uma peça só, é um povo só, é uma família só. Então, eles queriam os frutos da terra que teve a conquista milagrosa porque tinham 12 tribos. E depois, como vai ser os 10, que já não serão 12, do outro lado da margem do rio? Pergunta Or HaHaim. Aqui foi o erro. Mais do que isso. Moshe perguntou-lhes, e vós ficareis aqui? Hashem deu a terra de Sihon e Og quando todas as tribos de Israel estavam reunidas. Aí temos o mérito de ter uma proteção divina. Os méritos de todos os combinados ajudaram o povo de Israel a herdar aquela terra. Mas se Reuven e Gad não participarem das próximas guerras, o mérito coletivo de Israel vai ficar diminuído. Moshe Rabbeinu falou, não dá para liberar vocês. Não consigo. A missão precisa de todos. E essa mensagem é forte. Meu amigo, não queira usufruir do milagre de Israel e o Deus de Israel, porque ele só teve porque eram 12 juntos. É o povo. Todos. Shimon, Reuven, Levi, Gad, Issachar, Zvulun, Asher, todos. Esse me chamou muita atenção no Perus do Or HaHaim Akadosh. E as falas das tribos de Reuven e Gad para Moshe despertaram em mim, no meio do estudo para esta aula, mais uma questão importante. Construiremos currais para o nosso gado, Gidrod Letsoneno, Ve'arim Letapen, e cidade para nossas crianças pequenas. Tav, criança pequena. Muito bem. O Reuven e Gad, quando fez o pedido, me chamou a atenção, e chamou a atenção de alguns comentaristas, em que ele fala assim, a gente fica por aqui mesmo. Já terminei o Or HaHaim. Eu poderia ter terminado a aula aqui, mas eu voltei para este Passuk para trazer o que escreveu o saudoso Rashi. Como eu posso passar uma aula sem Rashi? Rashi diz, olha como eles falam, construiremos currais para o nosso gado e cidade para nossas crianças? Estavam mais preocupados com as posses e os bens do que com seus filhos e filhas. Moshe repreende eles. Diz o Rashi, o que deve ser importante e o que deve ser secundário precisa ser demonstrado, meus queridos. Portanto, primeiramente construa a cidade para a segurança de seus filhos. E depois pensemos na materialidade.
Então é interessante que o Or HaHaim, ele fez uma visão coletiva. Ele fez uma visão de a santidade da terra depende do povo e do governo. E a proteção divina sobre Israel, a estrela de Davi, que é a proteção de Deus em cima, depende se estarmos todos juntos. É o coletivo que produz o milagre, diz Or HaHaim HaKadosh. É como se, no conceito do Or HaHaim HaKadosh, o Minyan tira a Torá do Aron HaKodesh. 9 rabinos não tiram. 10 judeus tiram. Então, diz o Or HaHaim, o sucesso da conquista de Israel depende do coletivo, todas as tribos juntos. Rashi foi por outro caminho. Rashi fala, olha, o que é isso? O que é isso? Eles estão preocupados com o gado, com a materialidade. Acima dos filhos, eles pedem, construiremos o currais para o nosso gado e depois eu faço a cidade para as crianças. Primeiro, pelo menos, peça direito. Pelo menos, eduque a nova geração direito. Primeiro, construa a cidade para as crianças. O que é cidade para as crianças? Eu fiquei pensando nesse termo do Rashi, primeiro construa a cidade para as crianças. A segurança das crianças é escola, é professor. Segurança, cidade para criança é escola, é yeshivá, Bet Midrash, movimento juvenil. Isso é cidade para criança. Cidade para a segurança das crianças, que ainda você poderia pensar, cidade para a segurança das crianças é fazer muralhas, isso não é disso que eles estão falando. Estão falando de segurança, que os filhos vão crescer dentro do povo de Israel. Então, essa mensagem do Rashi, somado com o Or HaHaim, eu falei, eu não poderia deixar esta aula passar sem citar o nosso amigo Rashi, que tem nos acompanhado todas as segundas-feiras aqui. Mais ainda, eu quero citar o Talmud. O Talmud diz, no Midrash Hagadol, o desejo das tribos de Reuven e Gad era, olha o que eles revelaram aqui para nós no Talmud, de se separar das demais tribos, porque eles tinham como objetivo evitar a inveja e o possível furto de bens, mas eles eram tão mais abastados em rebanho, que eles ficaram com medo, vai ter inveja, ciúme e tal, vamos ficar por aqui mesmo, né? Vamos ficar aqui e tal. Mas diz o Midrash, não adiantou nada disso. Justamente essas duas tribos foram as primeiras a serem exiladas. Aprendam o quão grave é se isolar da coletividade. As pessoas precisam entender que a força de Israel está no coletivo. E a pessoa pode ser muito importante, supremo, ele pode ser da aristocracia, ele pode ser o que ele for, mas ele precisa ir dentro do seu rebanho. A força de Israel está no seu coletivo. Eles quiseram ficar ali fora da margem, tudo bem. Se isolaram do coletivo. Quando houve exílio, os primeiros a serem exilados foram justamente os que estavam mais distantes do coletivo. Então, daqui a gente aprende, ainda que a intenção era positiva, evitar a inveja, evitar possível intrigas, furtos, etc., evitar, foram penalizados pelo distanciamento do coletivo, ou o termo em hebraico se chama Altifrosh Minatzibur. Não se afasta da coletividade. Você não vai... A imunização está no coletivo. Mais do que isso. Se é assim, com uma ideia razoavelmente positiva, imagina quando nós nos isolamos do coletivo por brigas, por intrigas, por ódio. Nós estamos exatamente nas 3 semanas, né, que vão chegando e culminando. Se o Mashiach não chegar, seremos obrigados a jejuar Tisha B'Av. Justamente, é um grupinho aqui, outro, não tem 12 tribos juntas. Então não tem santidade, não tem proteção, e ainda temos o isolamento, e aí ficamos muito perto do exílio. Ou continuaremos na diáspora, para mim, na mesma coisa.
E eu quero terminar, de fato, a aula trazendo talvez um Raham que não me lembro de ter trazido muito, mas o Gaon Mivina, Rabbi Eliyahu ben Shlomo Zalman, Zecher Tzadik Lebracha. Esse tzadik, ele traz um aspecto que vale a pena para a reflexão da aula. Então, já que falei de Ora Haim Akadosh, citei o Rashi, citei algumas passagens do Midrash, eu queria dizer o que ele escreveu no livro Even Shelema. Erev Rav eram pessoas, um povo, tinha uma mistura de várias origens. Na época de Moshe Rabbeinu, que quando tirou o povo de Israel do Egito, tirou Erev Rav junto. E quando esse lado humano de Moshe Rabbeinu, de salvar outros juntos, aprendemos culturas, as culturas vão passando de um lado para o outro. E 5 culturas de Erev Rav ficaram misturadas em Israel, e toda vez nós temos que ficar de olho se nós não estamos assimilados com 5 Erev Rav que podem estar no nosso entorno. Quais são? Os que fazem maledicência e discórdia. Quando a gente vê isso, a gente tem que ir e combater, como eu falei numa aula, combater o erro, não a pessoa. Então, temos que combater a maledicência. Temos que combater aqueles que querem fazer discórdia. Porque a maledicência e a discórdia provocam desunião do povo. O segundo tipo de Erev Rav são as pessoas impulsivas e defendem a libertinagem, né? Desejos desfreados. Isso não faz parte da nossa cultura, nós temos que botar limites, fronteiras. Aqui, a nossa cultura, não negociamos valores. Né? Não negociamos. Eu fico. Uma das frases que eu, como rabino, mais escuto é: rabino, não dá para dar um jeito? Como assim dá para dar um jeito? Não entendi. Como dar um jeito? Não tem como dar um jeito. Negociação de valores? Não tem como negociar valores. As pessoas querem o que eles querem, infelizmente não vai ser possível. E existe também, né, os falsos e os enganadores, o fake. Né? Existe um fake. Temos. Depois eu vou dar alguns exemplos da Torá com relação a isso. Depois, o quarto é os que querem poderes e honrarias. Então, as pessoas fazem uma briga danada por causa de poder e honraria. Não tem nada, não tem conteúdo a discussão. Tudo isso é herdado de uma convivência entre Erev Rav. 40 anos do deserto, estamos terminando agora o Humash Bamidbar. Todos esses comportamentos ocorreram no deserto. Todos esses comportamentos ocorreram no deserto e, quizás, entraram para dentro de Israel. Quizás permanecem na nossa comunidade. E nós temos que combater esses equívocos, esses vícios. E, por último, os que querem riquezas. Riquezas e a qualquer preço. E isso, esse Even Shelomó, rapaz, na 154, o Gaon Mivina fala. Agora, prestem a atenção. Os que querem riquezas, acabamos de ver, né? A preocupação com a riqueza, né, do nosso querido amigo da tribo Reuven e Gad, preocupado com o gado, mais que com seus filhos na visão de Irashi. Os que querem poderes e honrarias, quem? Senão, Korah. Korah, primo de Moshe, fez toda uma rebelião para quê? Porque ele queria poder e honraria. Ele estava se sentindo... E aí ele é capaz de fazer todo um movimento, um discurso, porque ele não foi, ele o eleito sumo sacerdote,
porque ele não foi eleito presidente da tribo, etc. Porque ele e não eu. Os falsos e os enganadores são quem? Senão, aquele Datan e Aviram que o tempo todo querendo dar lição de moral quando eles eram as pessoas mais antiéticas que tinham na sociedade da saída do Egito, a sociedade judaica da saída do Egito. Datan e Aviram. Aqueles mesmo que brigaram um com o outro ainda no solo egípcio. E quando o Moshe Rabbeinu foi lá intervir, falar Datan e Aviram, Tagidli, mas você não basta que os egípcios estão nos perseguindo e você agora briga um com o outro? Aí os dois viram, você vai dar uma lição de moral? Quem te colocou para ser chefe sobre nós? E Datan e Aviram foram e relataram ao faraó que estavam, na verdade, sendo testemunhos de que quem matou o soldado egípcio foi Moshe. E o Moshe foi obrigado a fugir. Esses são os fakes, né? E essas pessoas falam em público, falam, mas eles estão nos enganando, porque essas pessoas não querem o bem de Israel. E os impossíveis que defendem a libertinagem são aqueles Zimri Ben Salu, que foi citado na Parashá da semana passada, que se agraçou com uma Cosbi Batsur de Moab, e aí liberou. Se o presidente faz assim, então a garotada vai atrás do presidente. Vamos atrás do Zimri Ben Salu. E aí temos aí o governo do impulso e da libertinagem. E a maledicência e a discórdia são aqueles meraglim que fizeram a Shonará e que desanimaram o povo, etc. Então vocês veem como esses ensinamentos nessa noite, né, que tivemos Ruth, de citar, além de passagens talmúdicas, Ora Haim HaKadosh, que a gente vai se despedir dele com a aula de hoje, Rashi, que sempre nos acompanha, nosso amigo, né, sempre das aulas de Torá, e hoje dando boas-vindas ao Gaon Vina, que traz esse ensinamento importante. Tendo dito isso, eu queria de verdade agradecer a vocês que, no meio desta pandemia, né, vem aqui no computador e tem essa paciência de me escutar e me dá a oportunidade de trazer a Ora Haim HaKadosh, a oportunidade de distribuir esses livros que foram feitos também na língua portuguesa e distribuir para as pessoas e fazer sempre com que Ora Haim HaKadosh e outros sábios, né? E outros sábios, como é o meu estilo de dar aula, trazer cada vez mais para que vocês saboreiem a intelectualidade do nosso povo, a galeria dos grandes sábios de Israel. Muito, muito obrigado pela atenção e já podem fazer as suas considerações. Muito obrigado. Hazak Baruch, Rabino Sami Pinto. Nós é que devemos agradecer imensamente e ter um Rabino tão Chacham quanto o senhor. Hazak Baruch. Muito obrigado pelas palavras generosas e carinhosas. Obrigado, muito obrigado. Por amor, acho que essas aulas que viram nessa pandemia, nessa confusão toda. Pois é. Então, a gente, se Deus quiser, Miriam, vamos em breve, com a orientação dos médicos, voltar em breve fazer aula presencial. Estou aguardando orientações da nossa comissão de médicos. Vamos, se Deus quiser. Mas você gostou do Ora Haim HaKadosh, Miriam? Sim, para mim, obviamente, é meio novidade, mas é muito interessante. Agora tem que aprofundar aí no livro, né? Nós temos os livros, agora a gente tem que ler. A gente, eu sempre disse, né, Miriam, se me permite, né, eu sou amigo de infância do dono, né, da editora e livraria Sefer, professor Jairo Friedlin. Nós estudamos junto na Yeshiva de Petrópolis, depois nos encontramos na Yeshiva Livimei em Israel, enfim.
e a gente viveu se encontrando por aí. Ele montou essa livraria, editora, e sempre disse a ele, olha, que depender de mim, toda vez que eu perceber que vocês estão lançando livro em português, eu vou fazer cursos, porque o curso ajuda a aproximar o livro da casa dos judeus. O livro sozinho é difícil, mas quando você vem, dá o shiur e isso, pelo menos vocês já entenderam mais ou menos como funciona o nosso sábio, e aí vocês podem seguir sozinho, porque assim deve ser o judeu. O judeu tem que entender que a Torá não pertence aos rabinos, a Torá pertence a vocês também, ao povo judeu inteiro. Então, boa leitura de Orach Chaim. E, por último, eu quero perguntar, né, se tem mais alguma observação, colocação, se na segunda que vem vamos para o Pirkei Avot com os olhos do Rav Noah Weinberg, né? Essa é a nossa... Mas vamos deixar por último, vamos lá. Alguém quer uma mais... pergunta, por favor, Rabino. Rabino, uma pergunta só. Por favor, senhor Roberto, por favor. O que aconteceu com as duas tribos que ficaram fora? Ficaram fora, moraram lá determinado tempo, bastante, aliás, mas quando começou a destruição de Israel, as primeiras tribos que foram capturadas e exiladas foram exatamente as tribos de Reuven e Gad. Então, a destruição começou por lá, depois seguiu pelo norte e desceu ao sul. As últimas regiões que foram exiladas foi a região de Judá, e por isso que saiu o termo judeu, de Judá, porque foram os últimos a resistirem o ataque, né? O ataque dos adversários. Isso no primeiro templo, obviamente. Primeiro templo. Obrigado, Rabino. Obrigado. Pois não, quem vai perguntar? Senhor Abrão, sim. Por favor, Abrão. Ok, eu tenho uma colocação que depois de ouvir as suas considerações, esclarecimentos e ensinamentos, eu fico muito preocupado quando a gente vê hoje em Israel a grande dificuldade de conseguir uma união nacional ou uma importante união nacional para superar as dificuldades. Não estou falando quando está em momento de guerra, estou falando quando está em momento de paz, não está em momento de não guerra, vamos dizer assim. O único país no mundo praticamente que faz 4 eleições seguidas para tentar formar um governo e mesmo assim forma uma colcha de retalhos complicada. Esperamos que consiga governar e só tem um voto de diferença para poder perder a estabilidade e se manter no governo. E como é que a gente explica isso? Quer dizer, o que sinais esse cenário, essa situação nos dá? Eu diria, com a sua preocupação, eu não tenho boas inspirações do que está ocorrendo hoje em Israel, né? Eu vejo que as 5 categorias de Erev estão lá, né? Estão lá vibrando, né? Estão adorando, né? O cenário, e é muito triste a busca de honraria, maledicência, como sistema, como metodologia de política, né, nacional. É muito triste a discórdia, a desunião. Nós não conseguimos formar um governo entre nós, judeus, precisamos trazer partidos árabes. É uma coisa assim, nada contra, né? Porque se tivessem todos unidos e eles juntos também, tudo bem, ok, né? Mas quando você não vê união, até para
a aprovar uma política, uma lei, né? A lei da cidadania, né? Que é uma lei, né, que o próprio governo atual não consegue aprovar. E aí você não tem a oposição que também está fazendo oposição pela política. Então você tem hoje uma preocupação, eu concordo, eu acho que nós estamos apropriadamente, nas vésperas de Tiabeava, está triste, Israel está triste, eu não vejo com bons olhos, mas a gente vai passar por isso, né? Deus terá que iluminar as pessoas, né, a tomarem uma posição diferente dessa que veio aí. Mas é muito apropriada a sua observação, muito apropriada. E, aliás, eu queria dizer que esse artigo que saiu no Globo, comparando vamos dizer, o episódio em Manaus com relação à calamidade, né, da saúde pública daquele estado no combate à Covid e comparar com o Holocausto, né, como foi, e a posição da Bnei Brit, e depois eu li a posição da CONIB. Quer dizer, isso me faz dizer o seguinte: o que esperar da Globo ou de qualquer outra pessoa se nós mesmos, entre nós, não estamos triste? É triste. É para a gente sentar no chão e olhar, se não melhorar. É triste, muito triste. A liberdade nueva foi muito bonita. Hoje, a dúvida que ficou é o seguinte, Rabino, em relação aos nossos Chachamim, Rambam, Or HaChaim, Rashi, afinal de contas, as terras que Reuven e Gad solicitaram a Moshe, todos têm a coerência que são terras sagradas pertencentes a Israel ou não? Está. Esse assunto foi concluído, né? Porque Deus concordou que essas duas tribos ficassem fora, né? Desde que fizessem o reparo da orientação às crianças, né? Desde primeiro você se preocupa com as crianças. Então, provavelmente, eles construíram cidade para as crianças e precisa ser entendido na metáfora, né? Escola, né? Não adianta as pessoas se preocuparem com a materialidade e não saber para onde os filhos vão, né? Então, tem que se preocupar com os filhos e depois com a materialidade. Então, aquele território virou Israel, sim. Por exemplo, se vai fazer um dia de Agadá em Jerusalém, faz lá no lugar onde estava o Reuven e Gad, um dia de Agadá, de Pessa. É como se fosse Israel mesmo, entende? Se lá tem Shemitah, ano sabático na terra de Israel, tem ano sabático lá também. Quer dizer, entrou para a santidade da terra de Israel. Entrou. Ponto. Agora, se você me perguntar, hoje, Jordânia, Síria, é Israel? Não, porque o Talmud não era capítulo da nossa aula, tá? O Talmud vai dizer que essa santidade foi até a destruição do primeiro templo. Depois, a gente volta com a santidade para o segundo templo, é no território do segundo templo, que não abrangeu a Transjordânia mais, é ali que agora nós temos santidade, é ali. Então, o ano sabático atualmente em Israel fica naquele território que já é pelo lado, né, do outro lado do Rio Jordão, não mais como estava Gad e Reuven, que permaneceu até a destruição do primeiro Beit HaMikdash. Está claro, Alberto? Que mais? Mais alguma observação, colocação?
Então, podemos dizer o seguinte: se tudo estiver ok, nós podemos, na próxima segunda-feira, se for da concordância de todos, né, podemos ir para o estudo do Pirkei Avot, e esse estudo do Pirkei Avot vai ficar restrito no capítulo 6 do Pirkei Avot, numa Mishnah, aonde nós vamos estudar o Pirkei Avot. Eu vou verificar que material nós podemos sugerir para que todos tenham, né? Pelo menos o texto da Mishnah, e estudarmos já na segunda que vem essa linha de explicação do Pirkei Avot e do Rabino Noah Weinberg. Eu acho que vai ser uma contribuição importante a gente ir para esse estudo do Pirkei Avot. Eu acho que vai fazer um bem. Salvo se vocês queiram recolocar a votação e prosseguir com Ora Haim no Chumash Devarim. Mas, como a gente já tinha fechado o Pirkei Avot, me parece, até pela diversidade que gosto de trazer a vocês, eu acho interessante irmos para o Pirkei Avot mesmo. Se tivermos que estudar de novo Ora Haim ou outro sábio, faremos isso depois do Pirkei Avot. Tá bom? Pode ser assim? Rabino, uma pergunta. No livro A Lei de Moisés, tem essa parte do Pirkei Avot? Não tem, não. Não tem, não. Eu vou sugerir... E no Sidur, não tem? No Sidur que a gente fez... Isso aqui é 422. Nesse Sidur completo. Eu não tenho aquele... Podia ver aqueles outros Sidur. Então, eu vou orientar no grupo como é que podemos ter esse Pirkei Avot. Talvez nós vamos enviar um arquivo já para todos que quiserem abrir o arquivo, etc., imprimir, já ter as folhas na mão. A gente vai resolver esse problema, né? Não é difícil hoje na internet. Vocês já têm o Pirkei Avot já disponibilizado, o Beit Chabad deixa disponibilizado o Pirkei Avot, se não me falha a memória. Existem vários locais que já têm, inclusive, em português. Então, nós vamos resolver isso e vamos colocar à disposição do grupo de todos aqueles que quiserem estudar. E se vocês quiserem contribuir com alguma sugestão onde pegamos essa bibliografia do Pirkei Avot, pode me avisar, mas eu tenho certeza que eu vou dar o link onde está o Pirkei Avot, o capítulo, qual é o texto que nós vamos nos aprofundar. Então, nós não vamos só ler literalmente o que está lá no Pirkei Avot, nós vamos nos aprofundar e, num determinado momento, chegar ao pensamento desse rabino. Eu botei no chat aí, Rabino. Então, eu vou pedir, deixa eu ver. Cefaria.org. Inglês traduzida para português. Tá bom, perfeito. Eu já vou ver isso aí. De maneira que vamos, na segunda que vem, então, mudar um pouquinho, né? Nós vamos mudar um pouquinho o conteúdo, mas vai ser de grande valia para o nosso estudo. Perfeito. Tá bom? Obrigado, Rabino. Uma boa noite. Olha, eu estou vendo, eu vou pedir o Neno que está aqui. Neno, salve esses dois links, por favor, e amanhã a gente fala, porque eu estou vendo aqui, tem do Beit Chabad, como eu falei, né? Eles têm aqui, estão me deixando aqui já no chat, e tem, fora o que o Alvin me passou, o Haim também me passou. Então, Neno, por favor, salve esses links aí, e amanhã de manhã a gente conversa para preparar o material do próximo curso, na segunda-feira que vem, se Deus quiser. Bem? Opa, isso aí é o anúncio do término da aula.
Boa noite, Rabino. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Shavuot Tov. Boa noite, Rabino. Shavuot Tov a todos. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Laila Tov, Shavuot Tov.